Salve Maria Imaculada! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 20º encontro, o 20º capítulo dessa leitura maravilhosa, saborosa do Evangelho segundo São Mateus. Um capítulo por dia, durante 28 dias, para lermos todo o Evangelho, e já estamos quase lá. Você que chegou até aqui, meu irmão, você que chegou até aqui, minha irmã, persevere, se esforce. Já já nós concluiremos essa missão que Deus nos deu e muitas graças, ainda mais, serão derramadas sobre todos nós. Meu filho Isaac ainda não nasceu, agradeço as suas orações. Continue rezando por ele, pela minha esposa, por favor. E enquanto ele não nasce, continuamos aqui com a leitura e reflexão do Evangelho segundo São Mateus. Lembrando sempre, se você ainda não assistiu aos primeiros vídeos, acesse aqui o texto do vídeo, deixei o link da playlist para você. Também no final do vídeo vai aparecer aqui o ícone, a miniatura da playlist, para você assistir todos os vídeos, desde o capítulo 1. É muito importante você fazer essa caminhada desde o início, para assim receber de Deus toda a mensagem, toda a revelação que Ele tem trazido para nós. E hoje, então, como eu disse, capítulo 20, pegue aí na sua casa a sua Bíblia. Vamos ler juntos a partir do versículo 1, que diz assim: Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia, e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora saiu ainda, e viu alguns que estavam na praça, sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse a seu feitor: Chama os operários e paga-nos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando por sua vez aos primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada um 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer os meus bens com que me apraz? Porventura vês como aos olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou a parte de seus 12 e lhes disse: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos, para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressuscitará. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato bebereis meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros, que haviam ouvido tudo, indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam, e os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir
e dar sua vida em resgate por uma multidão. Ao sair de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. A multidão, porém, os repreendia para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: Que quereis que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhes os olhos. Instantaneamente recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, de todas as maravilhas, de tantas coisas belíssimas que nós poderíamos tirar deste capítulo 20 do Evangelho segundo São Mateus, 2 coisas muito importantes, fundamentais para a nossa vivência diária do nosso relacionamento com Deus. Primeira coisa é este pagamento daquele pai de família aos seus operários da vinha, que nós lemos aqui no princípio do capítulo 20. O que é que aconteceu? O pai de família saiu pela manhã, logo bem cedo, chamou algumas pessoas que estavam ali na praça e disse para elas: eu vou te pagar 1 denário. Este foi o combinado. Depois, mais tarde, chamou outras pessoas, e chamou outras. E faltando somente 1 hora para acabar o dia de trabalho, chamou ainda algumas pessoas. E aí, na hora de acertar as contas, digamos assim, as pessoas que trabalharam mais pensavam que iam receber mais, já que aqueles que trabalharam apenas 1 hora receberam 1 denário. Falou: opa, o pai de família tinha combinado comigo 1 denário, mas já que ele pagou mais para as outras pessoas, vai pagar mais para mim também, não é? Pagou 1 denário para eles, que fizeram tão pouco. Eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço mais. Eu tenho mais mérito. Vai guardar essa palavra. Eu tenho mais mérito diante do Pai e vou receber mais. E aí a palavra nos fala: nananina não. Nananina não. Eles receberam 1 denário, você também vai receber 1 denário. Não porque eu esteja te fazendo injustiça, mas porque eu sou bom. Porque eu sou bom. Versículo 15. Não me é permitido fazer com os meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Não com injustiça com aqueles que trabalharam, mas por bondade com os que trabalharam menos. E aí o que é que essa palavra vem nos ensinar? Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Deus não nos ama por aquilo que nós fazemos. Deus nos ama, em primeiro lugar, porque Ele é bom, e nos ama por aquilo que nós somos. Deus nos ama porque é bom, ponto final. Deus é amor. E nos ama porque nós somos seus filhos muito amados. Nós não precisamos comprar o amor de Deus com aquilo que nós fazemos. Nós não temos que fazer algo para que Deus nos ame como pagamento. Aquelas pessoas da época, os escribas, fariseus, doutores da lei, e infelizmente muitas pessoas ainda hoje pensam o seguinte: não, olha lá, pecador, está começando a caminhada agora, não é? Eu, Flávio, tenho anos de estrada, tenho anos e anos de missionário, olha a bagagem que eu carrego, eu sou teólogo formado, quanto conhecimento Deus me deu. Você, não, pobrezinho, começou hoje, se converteu semana passada. Deus me ama muito mais, porque eu mereço, eu tenho mérito muito mais do que ele? Nananina, não. Deus nos ama, ponto final. E é muito importante que você guarde isso, porque Satanás vai fazer, se já não fez muitas vezes, tenho certeza que provavelmente você já passou por isso, e vai passar muitas outras vezes, de tentar colocar no seu coração que Deus deixou de te amar por algum motivo. Deixa eu te dar um exemplo pessoal. Eu, Flávio, graças a Deus, como você, sou católico, batizado. Por ser católico, batizado, em querer de fato viver aquilo que ensina a minha igreja, busco viver longe do pecado e ter uma vida de virtudes. Essa é a nossa obrigação.
Também já aprendemos aqui nos capítulos anteriores a respeito do sinal que nós somos. Sinal que aponta para o céu ou que aponta para o inferno. Aprendemos a respeito dos escândalos. Você se lembra? Nós refletimos sobre isso há pouco tempo. Cuidado com os escândalos que você faz as outras pessoas caírem nele. Olha aí, a sede sal da terra e luz do mundo, a nossa obrigação. Eu preciso ser este instrumento de Deus que ajuda as outras pessoas a ir para o céu. E aí a gente vai vivendo nessa, né? Nesta luta. Que eu rezo, que eu vivo longe do pecado, que eu busco servir a Deus, que eu acordo cedo, leio a Bíblia, gravo vídeos e outras coisas que também são formas grandiosíssimas de servir a Deus. Eu cuido dos meus filhos com paciência, que é muito difícil. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso, principalmente quando seus filhos estão pequenos, ainda naquela primeira formação. Nós precisamos de ter muita paciência, repetir os mesmos ensinamentos todos os dias, e nem sempre os nossos filhos nos obedecem, e essa também é uma forma grandiosíssima de servir a Deus, ou servir a Deus na pastoral da igreja, etc, etc. E eu vou nesse relacionamento como tem que ser, como tem que ser. Quem quer ir para o céu não pode ser preguiçoso. Quem ama a Deus precisa corresponder ao amor através das suas obras. Também já refletimos diversas vezes sobre isso, sobre a importância, a necessidade das obras. Mas aí lá um belo dia você vai caminhando e está tudo bem, e Deus me ama, e eu amo a Deus, e aí você cai. E aí você cai. Ou peca de alguma forma, aquele pecado que te maltrata, e todos nós temos um pecado específico de tantos, que é aquele pecado que mais nos oprime, que mais nos envergonha, que mais nos deixa prostrados no chão, que Satanás adora jogar na nossa cara. E aí o que vem? Deus está bravo comigo. Deus está decepcionado comigo. Até ontem Deus me amava. Até ontem nosso relacionamento estava maravilhoso. Oh, que glória! Como é bom, meu pai! Eu sou seu filhinho amado, mas agora não. Agora não, agora Deus está bravo. Agora Deus está chateado. Deus está com vergonha até de mim. Mentira, meu irmão, mentira. Nunca pense nisso. Nunca deixe que Satanás diga isso para você. Deus te ama, ponto final. Não por aquilo que você faz, mas em primeiro lugar porque Ele é bom, e te ama por aquilo que você é. Para você entender, guarde isso. Acabei de falar ainda há pouco a respeito do mérito. E a palavra mérito tem a mesma etimologia, ou seja, a mesma origem da palavra meretriz. Mérito, meretriz. E o que é meretriz? É aquela mulher que cobra para fazer favores afetivos, amorosos para um homem. Você está entendendo? Não vou dizer a palavra aqui, né? Mas meretriz é isso. Amor pago. Você paga uma mulher para ela te amar entre aspas. Isso é meretriz. E a palavra mérito tem a mesma etimologia. E você não pode pensar jamais que é esse tipo de relacionamento que você tem com Deus. Que você tem que pagar para Ele te amar. É justamente isso que essa parábola vem nos ensinar. Não, não. O Pai ama aqueles que começaram a trabalhar logo bem cedo, mas ama também aqueles que começaram a trabalhar na última hora. Porque o amor de Deus é gratuito, não vem através do mérito. É por aquilo que você é, filho amado de Deus, filha amada de Deus. E nada pode fazer Deus te amar menos, nem tampouco deixar de te amar. Nos fala isso a carta de São Paulo aos Romanos. Quem pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus, que Ele tem manifestado em Cristo? A morte, o abismo, as alturas, as profundezas, a escuridão? Nada, está lá em Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus. Nunca se esqueça disso. E a segunda parte, também muito importante, deste mesmo capítulo 20, falando aqui dos cegos de Jericó, vem nos ensinar como desenvolver este amor por Deus.
Porque aqui o que vale não é o tamanho do seu trabalho, as horas trabalhadas, mas o amor que você colocou naquele seu relacionamento com Deus e a abertura que você tem ao amor que desce de Deus para nós. E aí, olha só que interessante. Jesus estava indo para Jericó, uma grande multidão o seguia. À beira do caminho, dois cegos, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós! Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós! E a multidão os repreendia, versículo 31, para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós! Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: Que quereis que eu vos faça? Não parece aqui uma pergunta até, vamos dizer aí, né? Que pergunta besta, que pergunta idiota, desnecessária. Porque nós temos dois cegos à beira do caminho, mendigando, deficientes visuais, precisam ser curados. Jesus é aquele que cura. Uma grande multidão estava ali, Jesus curava todo mundo, e eles, sabendo que Jesus estava passando: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. O que é que eles queriam? O que é mais que eles poderiam querer a não ser a cura? É óbvio que eles queriam ser curados. Será que Jesus era tão inocente assim que não sabia? Claro que não. Claro que não é essa a questão, não é? Mas então, por que será que Jesus fez questão de ouvir da boca deles? O que quereis que eu vos faça? Senhor, Senhor, que nossos olhos se abram. Versículo 33. Jesus esperou esta oração vinda da boca deles, para somente depois fazer o milagre. Por que isso? E aí nós saímos aqui, neste momento, no porquê da necessidade da oração. Minha e sua diária. Oração diária para nós que já temos esse relacionamento com Deus. Muitas pessoas perguntam assim, não é? Se Deus sabe tudo o que eu preciso e Deus pode todas as coisas, e Deus me ama e sempre faz aquilo que é bom para mim, por que é que eu preciso rezar? Qual a necessidade da oração? E aí também um ensinamento muito importante para o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento amoroso com Deus. Nós precisamos rezar por 3 motivos. Primeiro, para darmos autorização para Deus intervir na nossa vida. Porque Deus age, Deus intervém na nossa vida, poderia fazer sim o que Ele quisesse, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, mas Deus age na medida que nós permitimos. E nem todas as pessoas, apesar de parecer óbvio, nem todas as pessoas querem de fato a graça de Deus nas suas vidas, nem todos querem. Deixa eu te dar um exemplo concreto e atual. Nós temos aqui no Brasil, infelizmente, uma cultura negativa por parte de muitas pessoas preguiçosas, por parte de muitos vagabundos, a cultura do assistencialismo perpétuo, do assistencialismo eterno, o que eu não concordo. Não é isso que traz dignidade para a vida das pessoas. Eu sou a favor da assistência, mas da assistência até que a pessoa consiga sair daquela situação. Então vamos dizer aqui o Bolsa Família. Maravilha, glória a Deus. Mas aí você está numa situação urgente, numa situação temporária, de um desemprego, de uma enfermidade, de um filho que passou por isso, perdeu a sua casa, aconteceu aquilo, recebe o Bolsa Família, não pelo resto da vida, mas por um período até que você próprio consiga se manter, consiga se sustentar. E aí eu te dou, tenho certeza, plena certeza do que eu estou dizendo. Grande parte dessas pessoas, não todas, obviamente, não estou generalizando, estou dizendo que algumas, né? A grande parte daqueles que não querem trabalhar podem, recobraram já, quem sabe, a saúde que tinham perdido, mas não querem sair dessa condição de necessitados, dessa condição de
miseráveis, não querem sair. Se Deus aparecesse, Jesus nosso Senhor, e dissesse que você quer sair, você quer trabalhar, você quer um emprego digno para não receber mais Bolsa Família, a pessoa dizendo, Deus me livre, não quero, quero ficar aqui. Como acontece, nós vemos aí reportagens e reportagens, casos concretos e casos concretos de pessoas que recebem Bolsa Família há 20, 25 anos. Tem gente até, né, comemorando aniversário de Bolsa Família, debochando, inclusive, porque compra iPhone 16, 17 com Bolsa Família, etc, etc. Não querem sair dessa situação. Por isso que Jesus, em primeiro lugar, pergunta para aqueles cegos, o que é que você quer que eu te faça? Então, a oração é necessária para que você dê este aval. Senhor, intervenha na minha vida. Me cure, me liberte, me transforme. Eu não quero mais essa condição. Eu quero uma vida mais plena. Eu quero aquilo que o Senhor espera de mim, que o Senhor deseja para mim, não essas migalhas. Não quero ficar nessas migalhas. Migalha é coisa de Satanás. Deus é o Deus da plenitude. A segunda coisa é para você desenvolver o seu relacionamento com Deus. Porque vamos lá, né? Deus pode todas as coisas, sabe o que você precisa. Mas se Deus simplesmente fizesse tudo na sua vida, tudo que você precisa, mesmo sem você pedir, como é que você saberia que foi Deus que fez e não foi obra do acaso, né? Quantas pessoas que não têm fé, e você escuta isso e tem certeza, e às vezes até você mesmo já disse isso em alguma circunstância. Ah, que coincidência! Ah, não. Ontem fui lá em tal lugar assim, e deu tudo certo, e tudo se resolveu. Encontrei com aquela pessoa que eu precisava, aquela coisa que eu estava buscando eu achei. Nossa, que coincidência! Nossa, que você já escutou isso, sim ou não? Às vezes é Deus que está agindo, que está fazendo, e a pessoa não enxerga. Então, por isso também que nós precisamos ter esta atitude da oração. Para nós pedirmos a Deus, Senhor, me ajude com esta enfermidade. E aí, quando você é ajudado, você fala, opa, eu rezei, Deus me ajudou, e isso te ajuda no seu relacionamento de amor com Deus. Senhor, me ajuda no meu casamento. Olha a situação difícil que eu estou enfrentando com a minha esposa e com o meu marido. E Deus te ajuda, porque te ama gratuitamente. Mas através dessa sua oração, desse seu diálogo, você vai crescendo cada vez mais no amor de Deus. Vai se abrindo cada vez mais ao amor de Deus. Vai desenvolvendo a sua fé, desenvolvendo a sua confiança. E é por isso que nós precisamos rezar e precisamos rezar com insistência, sem dar ouvidos às multidões que muitas vezes tentam nos calar. Porque olha só o que aconteceu. Nesses dois cegos, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Versículo 31. A multidão, porém, os repreendia para que se calassem. E quantas pessoas vão chegar na sua vida para te jogar para baixo, meu irmão, para te jogar para baixo, minha irmã, ou para fazer você duvidar do amor de Deus. Ah, você não merece, não tem mérito para ter o amor de Deus. Nessa circunstância que você está, Deus nem olha para você, Deus não está aqui para te ajudar, Deus tem coisas mais importantes para fazer do que perder o tempo dando atenção para esse probleminha seu. Não acredite nisso, tudo isso são palavras de Satanás. O que você tem que fazer é como esses dois cegos. Eles gritavam ainda mais forte. Eles gritavam ainda mais forte. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem piedade de mim. Gritavam mais forte porque confiavam no amor de Deus. Gritavam mais forte porque confiavam no amor de Deus. Essa é a mensagem que Deus tem para nós nesse dia. Nunca duvide do amor que Deus tem por você. Deus é fiel. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Não é as coisas que você faz que compram o amor de Deus. Não é um relacionamento de mérito, de meretriz. É um relacionamento de gratuidade. Deus te ama, ponto final. Nunca se esqueça disso. E agora eu quero pedir a você, vamos lá fazer mais uma vez este apanhado das pessoas que estão caminhando junto. Nós já estamos no capítulo 20.
Já estamos quase acabando. Escreva para mim aqui nos comentários, por favor. Você já assistiu menos da metade dos vídeos, mais da metade dos vídeos ou todos os vídeos? Nós já estamos aí no capítulo 20. Escreva para mim aqui nos comentários, por favor, para eu te conhecer e saber quem é que está caminhando conosco. Ah, Flávio, cheguei agora, assisti menos da metade, mas vou assistir assim que eu conseguir. Não, Flávio, já assisti quase todo, já assisti mais da metade. Ou já assisti tudo, já estou em dia, capítulo 20 do Evangelho segundo São Mateus, e vamos juntos até o final, se Deus quiser. Além disso, como eu disse, em texto do vídeo está o link da playlist. Em algum momento vai aparecer para você também aqui a miniatura para você clicar e assistir todos os vídeos desde o início. E te peço mais uma vez, seja a ponte que leva essa mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo para outras pessoas. Deixe o seu like e compartilhe. Compartilhe para fazer essa ponte. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas venham caminhar conosco. Conto com você. Muito obrigado. Beijão e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.